Que a paz esteja contigo. A paz seja convosco. Rebeca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estamos aqui para anunciar o trecho do Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, a fé não vem por ter uma religião, ela vem pela palavra de Deus. Ela não vem por tradição supersticiosa, mas vem pela palavra de Deus. Por isso nós não estamos aqui em nome de nenhuma instituição, mas sim em nome de Jesus. Porque só Ele pode salvar. Não tem outra forma de alcançar a salvação. Não tem outro meio. Não existe outro caminho. Não existem atalhos. A Bíblia fala em João 14 que Jesus é o caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Então não tem atalhos. Só existe um caminho, a qual conduz à salvação. Mas porém, há caminhos que parecem ser bons aos olhos humanos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Cidade de Goiânia, ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Alguns têm ouvido para ouvir forró, outros ouvem funk, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia vai falar assim no livro de Romanos, capítulo 2, versículo de número 1. Glória a Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazendo o mesmo. Ou seja, o homem ele já está julgado, praticando aquilo que ele mesmo condena. O nome disso é hipocrisia. A hipocrisia, infelizmente, hoje, ela está no coração da maioria das pessoas que confessam crer em Deus. E isso, diante de Deus, é algo mal aos olhos do Senhor, porque assim Jesus ele advertiu em Mateus capítulo 15, versículo 7, dizendo: hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vós, porque dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E em vão me adoram. Muitos em vão estão adorando Jesus. Muitos estão honrando Deus com os lábios. E essa palavra fala no livro de Tito, capítulo 1, versículo final. Confessam no que o conhecem, mas negam em suas obras. Confessam com os lábios que ama a Deus, mas negam em suas obras. Confessam que conhecem a Deus com a sua boca, mas neguem suas ações. Essa palavra então continua dizendo: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas o homem faz. O juízo do Senhor é segundo o que cada um faz. Deus não vai julgar o homem segundo o teu coração, vai julgar segundo a palavra. Deus não vai julgar o homem segundo a tua religião, não. Vai julgar segundo a palavra de Deus, esta palavra. Como Jesus falou, eu não sou quem julga, mas se alguém rejeita minhas palavras, ela mesma há de julgar no último dia. Esta mesma palavra, pois ela vai julgar no último dia. Já parou para pensar como estará diante de Deus? Aquele que estiver diante de Deus vai ser julgado segundo esta palavra. Ou seja, aquele que for achado em falta, ou seja, aquele que foi achado não sendo fiel, obediente a Deus, segundo esta palavra, no lago de fogo e enxofre. Por isso que a Bíblia fala: és inexcusável, ó homem, és inevitável, ó homem, viver dessa forma. A Bíblia então vai dizer: você que despreza a benignidade, as riquezas de Deus, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, a riqueza de Deus é a benignidade, a riqueza de Deus é a misericórdia, a riqueza de Deus não é te dar o ouro, a prata, o melhor da terra, te dar uma casa boa. A riqueza de Deus não é te fazer próspero, andar num carro bom. Jesus não morreu na cruz só para isso.
Isso é nada perante o que Deus pode fazer. Jesus não morreu na cruz só para você ser uma pessoa feliz nessa terra, prosperando e assim mesmo desobedecendo a Deus. Porque segundo a palavra de Deus, prosperidade é caminhar na vontade de Deus, caminhar na presença de Deus. Isso é prosperidade. Por isso que a Bíblia vai falar que o povo que caminhou no deserto por 40 anos não viram a terra prometida, ou seja, eles não prosperaram na caminhada, mas antes ficaram andando sempre no mesmo lugar e de lá nunca saíram, até que chegou o tempo em que Deus determinou que saíssem de lá, mas não entraram na terra prometida, não viram a promessa de Deus se cumprindo, porque não perseveraram. E de fato muitas pessoas perseveram no pecado, mas não na vontade de Deus. Muitas pessoas perseveram vivendo do jeito que querem, mas não perseveram em Jesus. Cidade de Goiânia, se o mundo conhecesse quem é Deus, ainda hoje deixaria cachaça, deixaria de adorar uma imagem de escultura, deixaria de adorar Rainha do Céu, porque Rainha do Céu é um demônio, é uma entidade maligna, é um espírito enganador. Se cidade de Goiânia conhecesse quem era Jesus, não provocaria a ira de Deus com a homossexualidade, porque é um relacionamento imoral. Deus não chama de amor aquilo que é imoral. Deus não vai chamar de amor aquilo que é profano. Deus não vai chamar de certo aquilo que Ele mesmo determinou que está errado. Por isso a Bíblia vai dizer que então, como não se importaram de buscar conhecer a Deus, Deus os entregou aos seus sentimentos maus, aos seus maus caminhos, para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Aleluia. Assim homem com homem, cometendo torpeza, mulher com mulher, cometendo um grande erro, e assim recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro, ou seja, o salário do pecado, a condenação. Por isso se arrependa hoje, arrependa-se enquanto há tempo, endireita os caminhos, se afasta da iniquidade, se afasta da bebedice, cidade de Goiânia, se afasta da homossexualidade, moradores da terra, homem que vive no erro, arrepende, endireita os caminhos. É muito mais além do que falar que acredita em Deus e fazer parte de uma religião. De fato, a Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim, esse vai ser salvo. Fiel ao quê? Se Jesus, quando foi crucificado, não deixou a religião católica. Fiel ao quê? Se quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, não deixou religião nenhuma. Nem evangélica, nem espírita, nem mórmon, nem Jeová. Porque Ele é o único que testemunhou o Deus Jeová, o Deus poderoso, porque de fato ninguém nunca pôde ver Deus. A Bíblia fala que Deus é Espírito, ninguém pode ver Deus. Se Deus é Espírito, quem age que é aquela que está na entrada de Trindade, aquele homem barbudo, careca, não representa Deus. Deus nunca foi visto, Deus é Espírito, e aqueles que adoram o Pai, importa que adorem Espírito e verdade. Jesus, porém, anuncia ao homem que busque o reino de Deus enquanto se pode achar, invocando Deus enquanto está perto. A Bíblia, porém, vai dizer em Atos 17 que Deus anuncia a todos em todos os lugares, ou seja, em todos os lugares, inclusive aqui agora, Deus anuncia que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar o mundo. Deus é só amor, mas Ele vai julgar o mundo. Não é só amor, porque também justiça e juízo é a base do seu trono. Porque do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que cometem distorcem a verdade e mentira e detêm a justiça e injustiça. Ou seja, Deus não é só amor. Senão Deus amaria o pecado. Se Deus fosse só amor, então Deus amaria a imoralidade. Mas Deus não ama a imoralidade, Deus abomina a imoralidade. Deus tem abominado a idolatria. Deus não divide sua glória com os ídolos. Ou você adora Jesus ou Aparecida. Ou você vai adorar o Jesus da Bíblia, ou Jesus dos Mórmon, que não é o mesmo da Bíblia. Jesus não se casou nenhuma vez, não teve 3 esposas. Jesus é o Deus vivo, o princípio que estava com Deus, e sem Ele nada foi feito. Leia a Bíblia para não ser enganado. Fuja do engano.
Já é a hora final. E o tempo está próximo, em que todos comparecerão diante de Deus. E esta Bíblia fala que o juízo de Deus é segundo o que cada um pratica. E assim a Bíblia vai falar em Romanos capítulo 2, no versículo 4. Você que despreza a riqueza de Deus, a sua benignidade, a sua longanimidade, ignorando a sua benignidade, a qual pode te levar ao arrependimento, mas segundo a dureza do seu coração, que é impenitente, está aguardando a ira de Deus para ti, quando se manifestar o juízo de Deus. Aleluia. Ou seja, quanto mais o homem tem a permanência no pecado, ele está guardando um tesouro. Qual o tesouro? A ira de Deus. As pessoas estão guardando, as pessoas estão depositando a ira de Deus, a qual vai cair sobre ti mesmo. Quanto mais estão praticando a imoralidade, a ira de Deus está aumentando. Quanto mais cachaça, mais imoralidade, a ira de Deus sobre ti. Não sobre um país inteiro, mas sobre os que praticam tais coisas. Não sobre uma casa inteira, uma cidade inteira, mas sobre os que estão praticando tais coisas. Por isso hoje se arrependa. Hoje é a noite do arrependimento. Hoje é a noite em que o Senhor Deus determina que se arrependam, porque um dia vamos estar diante de Deus. Você está aqui agora, mas e amanhã? Amanhã pertence a Deus. Você está aqui agora, parecendo que está vivo, caminhando, mas a Bíblia fala que está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Apocalipse capítulo 3. Nome de que vive, mas já está morto. Só está esperando ser sepultado. A pessoa que está vivendo em contrário à vontade de Deus está morta. A pessoa que está vivendo para os deleites do seu pecado está morta. A pessoa que está vivendo no engano da religião está morta. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a ressurreição. E aquele que crê nele, ainda que morra, ressuscitará. E essa ressurreição, Jesus nessa noite, ele pode fazer na sua vida, ele pode te dar a vida, te arrancando da iniquidade, te fazendo você voltar à sua natureza, a qual Deus criou. No princípio Deus criou o macho, e depois Deus criou fêmea no final. E Deus então diz: deixa o homem agora, o pai, sua mãe, e vai se unir à sua mulher. Ou seja, no princípio foi assim a criação de Deus. Aí eu te pergunto, está assim hoje? Está nada. Hoje tem vários tipos de ideologia. O ser humano, ele é o que ele quer ser, mas diante de Deus, isso é uma grande loucura. O homem é aquilo que Deus criou, e não aquilo que ele determina que deve ser, não aquilo que ele acha que é, não aquilo que ele quer ser, ou que ele sente ser. Isso é uma grande tolice, isso é uma grande loucura da mente do ser humano. Verdadeiramente o ser humano se tornou um ser irracional, levado ao erro, sendo levado para a morte, para a condenação, porque tem vivido na sua irracionalidade, desprezando os padrões de Deus, desprezando a justiça do Senhor e rejeitando que um dia todos estarão diante do Senhor para ser julgado. Pode criar a igreja gay, pode criar a igreja para Satanás, mas a palavra de Deus não muda, ela continua sendo a mesma. Pode distorcer e adaptar ela do jeito que quiser, mas ela continua permanecendo a mesma hoje e sempre. Aleluia. Por isso, cidade de Goiânia ainda não conhece Jesus. Ouve falar de Jesus, mas de fato ainda não conhece Jesus. O Brasil hoje, infelizmente, está perecendo por falta do conhecimento de Deus. O Brasil não tem o Senhor como Deus, mas a Bíblia vai falar que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o seu Senhor. Mas aqui, infelizmente, Deus não é o Senhor, mas a Aparecida é a Senhora, a padroeira é uma senhora, e o Senhor dos céus, ele não divide a sua glória com os ídolos, não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus, ele não faz de forma que o coração do homem aprova. Deus não é negligente, mas a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele é justo, e o prazer de Deus está na sua justiça. Por isso ouve a palavra de Deus, mas não seja somente ouvinte, enganando a si mesmo, sejais praticantes. E as denominações estão cheias de pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. De fato, as pessoas estão buscando diversões, entretenimentos, lazeres, estão buscando
terapia do amor, prosperidade, um evangelho que se adapta segundo a forma que você quer viver. Aleluia. Mas esse evangelho que se adapta segundo a forma que você quer viver, não te levará à salvação, mas muitos estão caminhando para a condenação. Jesus fala em Mateus 24, versículo 4, tomem cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos, disse Jesus. Quem que vem em nome de Jesus? As religiões, os líderes religiosos. Em nome de Jesus não significa segundo a vontade de Jesus. Em nome de Jesus não significa estar fazendo a vontade de Jesus. E é por isso que é necessário ler a Bíblia. Ou você vai confiar no homem como se ele fosse um ser inerrante que de fato pode te levar a Deus. Só que não pode. O homem não pode te levar a Deus. Nem padre, nem pastor, nenhum homem que se intitula líder religioso levantado por Deus não pode te levar ao céu, não pode te aproximar de Deus, não pode te ajudar a alcançar a salvação. Mas de fato estamos aqui anunciando essas palavras porque Jesus diz que elas devem ser anunciadas. Nós somos o povo, geração eleita, o sacerdócio real, ou melhor, o sacerdócio escolhido por Deus para ir e anunciar suas virtudes. E essas são as virtudes de Deus, cidade de Goiânia. Que Deus é amor, que Deus também é o justo juiz, que Deus ele salva, mas também ele traz a condenação sobre aqueles que se detêm a verdade em mentira, aqueles que detêm a justiça em injustiça. A Bíblia então anuncia que se arrependam, e o tempo é hoje, o tempo é agora, porque após a morte não vai ter missa de sétimo dia. Você foi enganado, acreditar em que suas obras de caridade podem te perdoar pecados e de fato não faz com que seus pecados sejam apagados. Mas por isso Jesus ele veio, para tirar o pecado do mundo. E de fato só arrependendo-se para Jesus tirar o pecado do mundo. Ou seja, só deixando o pecado, deixando o mal, deixando a bebedice, para Jesus de fato te perdoar o pecado, é necessário se afastar da iniquidade, é necessário deixar de praticar aquilo que é mal e abominável aos olhos de Deus. As pessoas infelizmente levam o nome de Deus, mas não temem a Deus, não temem de fato o nome do Senhor. Só que assim a Bíblia fala no capítulo 2 de Romanos, versículo de número 6, esse é o Deus que recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade de Deus e obedientes à iniquidade. Deus trará tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, e glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus virá trazendo o castigo sobre o homem, segundo aquilo que ele pratica. Ou seja, segundo a quem você tem obedecido. Quem tem sido o seu Senhor? Jesus ou o diabo? A quem você tem obedecido? A vontade do seu coração, a vontade de Jesus. A quem você obedece, esse é seu Senhor. Jesus fala, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas será que você está servindo o Senhor Jesus ou o Senhor das trevas? Aleluia. Muitas pessoas falam que Deus é Pai, mas será que você está obedecendo de fato o Deus, o Pai da eternidade, ou o Pai do pecado, que é o diabo? Porque Jesus falou assim, vocês têm como pai o diabo, e a ele vocês querem satisfazer, mas a mim, homem que diz a vocês a verdade, vocês querem matar-me. E de fato é esse sentimento que está no coração da pessoa quando ela odeia a verdade. É o sentimento homicida. É o sentimento que está no coração do homem quando a verdade aborrece a sua forma má de viver diante do Senhor. A verdade, ela aborrece a forma maligna do coração do homem de viver. A verdade, ela é como uma flecha que vai até a alma. É como uma espada que faz divisão entre juntas e medulas, separa as boas intenções das más. Ou seja, a palavra do Senhor é uma espada
ela fere o ego daqueles que querem viver no erro, que querem viver na malícia e na depravação, como vivia Sodoma e Gomorra, que querem viver na sua natureza carnal, como viviam no tempo antigo. Mas o Senhor julga cada um e recompensa cada um segundo suas obras. Ou seja, a recompensa de Deus é segundo as suas obras. Essas obras que a Bíblia está falando são obras de justiça, são obras de caridade. Obra de justiça, ou seja, obra segundo a lei de Deus, segundo os padrões de Deus. Por isso que esta palavra, ela julga. Aleluia. Não eu, não nós, não os servos, não os pregadores, mas a palavra é quem julga o que é certo e o que é errado diante de Deus. A palavra é quem julga como imoralidade, o relacionamento homoafetivo. É a palavra de Deus quem julga como errado a embriaguez, a idolatria. É a palavra de Deus quem vai dizer que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas por que a Bíblia diz isso? Para que se conserte e deixe de fazer a vontade de Satanás. Para que você possa ter consciência de quem você está fazendo a vontade. Se é de Deus ou se é do diabo. Hoje a palavra de Deus parece um stand-up de comédia para as pessoas, só que o último sorriso vai ser da boca de Deus, porque certamente naquele dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Hoje essas palavras para as pessoas soam como se fosse uma piada, porque de fato as pessoas não temem a Deus. Só que o seu sorriso de deboche naquele dia, ele vai ser convertido em lágrimas, lágrimas de angústia, lágrimas de arrependimento, vai ser lágrimas as quais não vão poder ser convertidas em sorriso jamais. Por isso a Bíblia fala, converta o seu sorriso em lágrima. Aleluia. O seu sorriso no pecado deve ser convertido em lágrima. Ao invés de ter prazer na iniquidade, tenha tristeza na iniquidade. Ao invés de ter alegria, sorrir enquanto você está se embebedando, você deveria estar chorando porque sua alma está indo para o inferno e você está cego pelo diabo, como se de fato Deus não fosse levar em conta as suas ações. Ao invés de estar se alegrando, caminhando de mão dada, um homem com homem, mulher com mulher, deveriam se entristecer, porque de fato quando chegar o fim dessa vida, o lago de fogo e enxofre te espera. E é por isso que o Senhor Deus anuncia que se arrependa. Nós estamos pregando uma palavra que não mudou, de um Deus que é o mesmo do passado, é o mesmo de hoje. E por isso que a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre. Ou seja, Jesus, ele revela a imagem do Pai, revela aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, no Novo Testamento, um Deus que se ira com o pecado, um Deus que se ira contra a iniquidade, um Deus que se ira contra a malícia, contra a sem-vergonhice, contra a depravação, contra a feitiçaria, porque de fato Deus não dá a sua glória aos ídolos, e Deus também não vai deixar o homem adorar a criatura, ou a imagem de gesso, de pau, viver praticando a iniquidade do seu corpo sem ter recompensa, porque aquilo que o homem pratica tem recompensa. Aquilo que o homem semear na carne, ele vai colher. E aquilo que o homem semear no Espírito, ele também vai colher. O que você está plantando diante de Deus? Não adianta rejeitar as palavras de Deus, porque certamente elas vão julgar da mesma forma. Não adianta fingir que essas palavras hoje não estão sendo pregadas, porque de fato Deus vai julgar segundo essas palavras, não as minhas, mas as palavras dele, a qual estão gravadas como a lei em nosso coração para trazer temor. Assim diz em Romanos capítulo 2, no versículo de número 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita aonde? Nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos que acusam, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, seguindo o meu evangelho. Aleluia. Então a lei de Deus, ela vai julgar o homem, porque ela já está gravada no coração.
A lei de Deus, ela mostra escrita no coração, testificando que as obras, testificando na consciência do homem, que suas obras são más, que suas obras são malignas. A lei de Deus, ou seja, é o temor, que testifica no coração do homem que suas obras de fato são abomináveis diante de Deus. Você já imaginou o homem pecar sem ter peso na consciência? É impossível isso. Ainda que o homem passe a vida inteira praticando a mesma coisa, a consciência dele acusa que tem alguma coisa errada. Deus não vai deixar o homem cometer a iniquidade sem ter peso na consciência, porque de fato a sua palavra, a lei de Deus, está guardada no coração, ela está escrita nas tábuas do coração. Aleluia, verdade. E assim a Bíblia fala, no dia em que Deus vai julgar até os segredos do coração do homem. Até o segredo do coração do homem vai ser julgado, segundo o que? O Evangelho. Paulo falou, segundo o Evangelho. Quem é Paulo? Apenas um servo em que Deus revelou essas palavras, falou essas palavras. Deus usa o homem, usou o homem, está usando ainda hoje. Mas as pessoas querem que um anjo venha e fale, o anjo não vai falar. Jesus já veio e pregou e já foi crucificado. As pessoas estão esperando o quê? Está esperando quem? A jumenta falar com você, a jumenta de fato falou com Balaão. Mas se as pessoas não ouvem nem a lei de Deus, ou seja, nem os profetas, nem os mensageiros, vai ouvir quem? O morto que vem do além? Jamais isso é possível, porque a Bíblia fala que aqueles que estão do outro lado estão separados dessa vida, até o seu ódio, o seu orgulho está em descanso, ou seja, está adormecido. Por isso, cidade de Goiânia, deixa a feitiçaria, deixa a homossexualidade. Você pode fingir que está tudo bem, mas no final das contas você vai descobrir que estava entesourando a ira de Deus, porque está vivendo um erro. Você pode dizer que as leis aprovam, que o que importa é se sentir bem, mas, porém, a Bíblia fala que é melhor agradar a Deus do que os homens, ou seja, o importante é agradar a Deus e não o seu próprio coração. Não é se sentir bem que te faz você de fato estar bem, mas é agradar a Deus. E se você de fato quer agradar a Deus, então deixa a homossexualidade, porque Deus vai julgar segundo a sua palavra. Deixa o pecado, deixa a iniquidade. O dia está se aproximando, o tempo é curto demais para viver no pecado e depois ser condenado uma eternidade. Eu sei que essa palavra não é aceita por muitos, nem pode ser visto como algo verdadeiro, uma loucura acreditar que o inferno é eterno, mas nós acreditamos que o céu é eterno. É uma loucura nós acreditarmos que uma pessoa vai estar sendo atormentada, mas a Bíblia declara de fato que o tormento é eterno. A carta de Tessalonicenses, a segunda carta, primeiro capítulo, como labareda de fogo, Jesus virá tomando vingança sobre aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os quais não conhecem a Deus. A Bíblia está falando de um tormento, um castigo eterno. Está lá escrito, eterno, sobre os que não obedecem o Evangelho, sobre os que não conhecem também Deus. Há muitos que conhecem Deus e não obedecem, têm uma religião de fato, pratica missas e obras de caridade, são pessoas dizimistas, mas não conhecem, não praticam a palavra de Deus. E há muitas pessoas que estão ouvindo, mas fingem que não estão ouvindo porque não querem conhecer. Só que essa palavra vai falar em Romanos capítulo 1, versículo final, que não será condenado somente aqueles que fazem essas coisas, mas também aqueles que consentem com os que praticam. Romanos 1 fala que, como não buscaram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas práticas más para desonrarem a si mesmo. Ou seja, como não conhecer a Deus, não vão ser tomados como inocentes, mas de fato vão estar diante de Deus como pessoas ignorantes que rejeitaram a verdade, rejeitaram a graça, rejeitaram a salvação. Rejeitar a verdade de Deus é o mesmo que rejeitar a salvação. Rejeitar a palavra de Deus é o mesmo que pedir para ser lançado no inferno. Rejeitar as instruções de Deus é o mesmo que pedir para ser lançado na condenação. Por isso, creia na palavra de Deus, creia como diz a Escritura, para que possa ser salvo, porque hoje é o dia, e assim o Senhor Deus possa te conceder a misericórdia, pois que esta paz, que excede todo entendimento, possa ser alcançada por aqueles que precisam, e aqueles que têm essa paz, que ela permaneça em ti para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus venha fazer a obra perfeita, segundo a vontade de Deus, seja feito aquilo que apraz ao Senhor.
Jesus.